Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. E roda a vinheta, porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, na aula de hoje a gente vai estudar os músculos da mímica e eu estou aqui com o nosso modelo que é o Enzo Cauã. A gente vai estudar os músculos da mímica do Enzo Cauã. Quem não gostou do Enzo Cauã, a gente pode mudar aqui e fazer da Valentina, tá bom? Muito bem, vamos estudar os músculos da face da Valentina. Para isso eu vou retirar a pele da Valentina. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou dividir a face em terços. Tenho aqui o nariz limitando meu terço superior, terço médio e terço inferior. E nós vamos ver a musculatura da mímica através dos terços, começando pelo terço superior. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é, quando eu falo de músculo, a gente sempre pensa numa origem e numa inserção, que geralmente, quando fala de músculo estriado esquelético, são origens e inserções ósseas atravessando uma articulação, uma vez que o nosso objetivo é movimento de articulação, de alavanca. Quando eu falo de músculo da face, músculo de mímica, quando eu faço a mímica, o que se move? A pele. Então, são músculos mais superficiais que estão aderidos à pele. Começando aqui no terço superior com o músculo occipito frontal. Por que chama-se occipito frontal? Porque, percebam aqui, o comprimento desse músculo, olha como ele é extenso. Ele tem dois ventres, ou seja, ele é um músculo digástrico. Um ventre occipital e um ventre frontal. Por isso, occipito frontal. A origem dele se dá através da linha nucal suprema, e a linha nucal suprema é quem vai dividir o osso occipital aqui num plano occipital e num plano nucal. E nós vamos ter aqui uma grande aponeurose, que é a nossa galha aponeurótica, unindo o ventre occipital com o ventre frontal. O músculo occipito frontal, qual que é a função dele? Elevar o supercílio. Então, quando a gente faz uma expressão de surpresa, em que a gente eleva o supercílio, ou seja, as sobrancelhas, é o músculo frontal que vai contrair. Percebam aqui a direção das fibras do músculo frontal. Quando ele se contrai, ele pode provocar linhas na pele que estão localizadas, que se formam de maneira perpendicular, olha aqui um ângulo de 90 graus, às fibras musculares. Então, as minhas linhas sempre vão ser formadas de maneira perpendicular à direção das fibras. Então, quando a gente tem esse músculo hipertônico, ou seja, com uma contração muscular bem forte e hipercinético, com muito movimento, eu posso ter a formação na fronte de linhas que estão num plano horizontal, perpendicular às fibras que estão num plano perpendicular ou longitudinal. Muito bem. Quando eu aproximo aqui um pouco mais, na região da glabela, correspondente aqui à localização dos seios frontais, eu vou observar músculos corrugadores dos supercílios localizados mais profundamente. Para eu conseguir visualizar corrugador de supercílio, eu preciso primeiro retirar esses músculos para conseguir vê-lo aqui profundamente. Corrugador do supercílio. O que ele vai fazer? Olha a direção das fibras musculares. Ele vai aproximar a pele do supercílio
para a linha mediana, provocando linhas, no caso aqui, se as fibras estão num plano transversal, as fibras vão causar uma linha longitudinal. Perfeito. Músculo depressor do supercílio. Para a galera aí que gosta de aplicar toxina botulínica para diminuir as linhas de expressão, é importante saber a diferença da profundidade do músculo corrugador do supercílio com a profundidade do músculo depressor do supercílio. O depressor do supercílio só vai abaixar a pele do supercílio, enquanto que o corrugador vai trazer para a linha mediana. Depressor do supercílio é um músculo superficial, enquanto que o corrugador é um músculo profundo. E isso, para quem é da área de estética, vai acabar interferindo na técnica a partir da profundidade destes músculos, sendo seu objetivo bloquear o movimento ou do corrugador ou do depressor do supercílio, e isso a partir também de uma correta avaliação para você identificar. Muito bem, observo aqui músculo prócero. O músculo prócero, já retirei ele do outro lado, ele vai ter a função de deprimir a pele da fronte próximo aqui ao násion, a junção de ossos frontais com ossos nasais. Então, ele vai formar uma linha também horizontal aqui na raiz do nariz. Músculo orbicular do olho. Já percebo aqui que ele tem um formato orbicular. Quando a gente observa esse formato arredondado, que se parece um pouco com o esfíncter, eu sei que a função vai ser encerrar essa rima que a gente está vendo aqui, que no caso aqui é a abertura das pálpebras, tá bom? Então, eu vou ter uma porção mais externa, que é a minha porção orbital, e uma porção mais interna, que é a minha porção palpebral. Também é um importante músculo que o pessoal gosta de aplicar a toxina botulínica, porque quando ele contrai, olha só a direção das fibras musculares, o que vai acontecer com a pele? Ela vai ser direcionada à comissura lateral do olho, provocando essas linhas aqui conhecidas popularmente como pés de galinhas, ok? Muito bom. Por que algumas pessoas acabam ficando sem expressão quando fazem a toxina botulínica? Porque olha só quem eu consigo observar aqui, muito próximo do orbicular do olho. Músculo zigomático menor, músculo zigomático maior. Muitas vezes eu posso ter o entrelaçamento das fibras do zigomático maior com o orbicular do olho. E quando a toxina é aplicada muito inferiormente, ela pode migrar para esses músculos, paralisando o sorriso. Saí do terço superior, estou chegando aqui no terço médio agora. No nariz, a presença do músculo nasal, que tem uma parte transversa e uma parte alar. A parte transversa vai comprimir a cartilagem lateral, enquanto que a parte alar vai funcionar como um dilatador da narina, abrindo as narinas. Outro músculo que eu observo aqui no nariz é um músculo que tem um nome bem interessante, que é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É um único músculo. Ele tem origem aqui no osso nasal e duas inserções, uma na cartilagem alar maior e outra no músculo orbicular da boca. Quando a gente contrai esse músculo, a gente consegue ao mesmo tempo levantar a asa do nariz e levantar também o lábio superior. Algumas pessoas têm mais, outras menos destrezas para executar esse movimento. Vamos seguir aqui no sentido anti-horário. Depois do levantador do lábio superior e da asa do nariz, músculo levantador do lábio superior apenas. O nome do músculo já justifica a sua ação. Músculo zigomático menor. Ele é um sinergista do sorriso, mas quando eu contraio apenas o zigomático menor, eu faço uma expressão de desdém. Isso quando eu contraio ele isoladamente. Quando eu contraio ele junto com o zigomático maior, a gente faz um sorriso aberto, tá? Importante saber isso por quê? Porque eu tenho um músculo aqui que se chama risório. E a gente, por ter o nome dele de risório, que lembra risada, acaba achando que ele é o principal músculo para a gente fazer um sorriso aberto. Mas, na verdade, quando eu contraio o risório, eu
apenas traciono lateralmente a comissura dos lábios. Então é um risinho mais amarelo, aquele riso que a gente não mostra os dentes. No ângulo oral, eu vou ter um músculo que vai levantar o ângulo oral, que é um importante sinergista do sorriso. Estou falando do sorriso verdadeiro, sincero e aberto. E eu também tenho um depressor do ângulo oral, que é a boca de triste. Também há um músculo, aqui no caso o depressor do ângulo oral, também chamado de DAO, depressor do ângulo oral, abreviatura. Seguindo, eu vejo músculo depressor do lábio inferior, o nome também já justificação, e o músculo mentual, muito próximo do depressor do lábio inferior, que vai ter a função de levantar a pele do mento, provocando aqueles vários buraquinhos aqui que tem um aspecto de celulite. Muito bem, para finalizar aqui, eu vou observar em início aqui de terço inferior, próximo ao septo nasal, um músculo que se chama músculo depressor do septo nasal. A gente observa a ação desse músculo em algumas pessoas que quando vão sorrir, elas acabam abaixando o ápice do nariz. Depressor do septo nasal. Quando aplica-se toxina nesse músculo, a gente consegue uma elevação do ápice do nariz, dando uma impressão de narizinho arrebitado, mas isso para quem tem esse músculo hipertônico. Para quem não tem, você não vai observar um efeito bacana com a realização da toxina, tá bom? Toxina não é então precisa fazer com um profissional habilitado e que possua um bom conhecimento anatômico e tenha experiência. O músculo bucinador, ele vai ter a função de trazer a parede da bochecha para a região dos dentes. Então é aquela bochecha apertada quando a gente faz o quê? O movimento de sucção ou quando a gente manda um beijo. É isso que acontece. A gente contrai o bucinador. Ele se desenvolve bastante durante o período de amamentação. Músculo platisma é um músculo bem extenso que ele tem origem aqui do corpo da mandíbula até do ângulo da mandíbula, indo para o ramo da mandíbula, e ele se espraia na região do pescoço até se fixar em região de clavícula, muitas vezes até o externo. A função dele é alargar a pele do pescoço. Toxina botulínica nele é utilizada para melhorar o contorno do pescoço. E essa foi a aula de hoje. Podem ser para o intervalo. Hoje a merienda está um pouquinho melhorada, vai ter arroz com estrogonofe e batata palha, tá bom? Até o próximo vídeo!